Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou tentar responder a uma dúvida da Gabriela Ferreira. Ela fez uma pergunta no comentário de um dos vídeos aqui do canal sobre como ela deveria proceder para separar e excluir as fotos ruins de um catálogo do Lightroom. Essa deve ser uma dúvida bastante frequente, então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando algumas possibilidades da gente fazer essa seleção e a exclusão, a eliminação das fotos ruins do catálogo do Lightroom. Antes de começar, eu preciso dizer que eu sou bastante conservador em se tratando de deletar fotos. Às vezes uma foto que aparentemente não está muito boa, a fotometria não está perfeita, às vezes não está exatamente com o foco cravado, ela pode ser uma foto bacana se a gente souber tratar essa foto, se a gente souber aproveitar essa foto. Então, eu vou mostrar aqui como eu faço para deletar apenas aquelas fotos de fato ruins. Fotos em que o flash não disparou e ficou tudo escuro, ou então disparou numa carga muito maior e a foto está estourada, ou foto em que o foco está definitivamente errada, ou está muito tremido. Enfim, fotos de fato que não podem ser aproveitadas de maneira nenhuma. E aí a gente precisa pensar em 3 etapas. A primeira etapa é justamente a identificação dessas fotos que não estão boas. Depois a gente precisa separar as fotos boas das fotos ruins. E por fim, a gente vai excluir essas fotos. Então, eu vou mostrar algumas possibilidades da gente fazer isso no Lightroom, enfim, separar e excluir as fotos ruins. Vamos lá para o Lightroom, então, para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Então, eu já estou aqui com o Lightroom aberto e eu vou utilizar para fazer essa demonstração fotos de um ensaio que eu fiz que estão no cartão de memória. Então, eu vou clicar aqui no botão Importar, a janela de importação vai abrir. E como eu estou com o cartão conectado no meu computador, no leitor de cartão, o Lightroom imediatamente identifica isso e admite que eu quero importar as fotos que estão no meu cartão de memória como de fato quero. E aqui, o único método de importação disponível é o método copiar, ou copiar como DNG, justamente porque, nesse caso, eu estou importando de um cartão de memória. Então, aqui à direita, a gente vai definir o destino para onde eu vou copiar as fotos que serão importadas. Eu vou clicar aqui nessa área, no canto superior direito da janela de importação, nesse diretório que indica para onde essas fotos serão copiadas, e vou escolher aqui outro destino. E nesse caso eu vou importar essas fotos para uma pasta na minha área de trabalho. Normalmente eu não faço isso, eu importo as fotos para uma HD de trabalho. Mas agora, só para fins de demonstração, eu vou importar para a área de trabalho, porque vai ficar mais fácil da gente localizar essas fotos. Então eu vou clicar aqui em outro destino, uma janela do Finder se abre, eu vou navegar até a minha mesa, até a minha área de trabalho, vou clicar aqui em nova pasta para criar uma nova pasta para onde essas fotos serão importadas na minha área de trabalho, vou chamar de ensaio essa pasta e vou clicar em criar. Então, essas fotos serão copiadas no momento da importação para essa pasta ensaio que está na minha área de trabalho. Vou clicar aqui em escolher e isso então é simulado logo aqui embaixo no subpainel de destino. Veja, uma pasta ensaio que está na minha mesa, na minha área de trabalho. Esse vai ser o destino para onde eu vou importar essas fotos. E agora, nesse momento, no momento da importação, a gente já tem a oportunidade de fazer a primeira seleção das fotos. Aqui eu já consigo olhar para as fotos que não ficaram boas, definitivamente não ficaram boas, e nem importo essas fotos. Lembrando que eu estou utilizando o método de importação copiar, né? Quando a gente importa de um cartão de memória, os únicos métodos de importação disponíveis são copiar e copiar como DNG. Então eu estou copiando as fotos do cartão de memória no momento da importação para uma pasta que eu acabei de definir, a pasta ensaio, na minha área de trabalho. Então, se eu já faço uma primeira seleção nesse momento, as fotos definitivamente ruins, aquelas fotos que de fato não terão nenhuma utilidade, elas já nem são copiadas para o meu HD e, portanto, nem vão ocupar espaço no meu HD logo de início. Então, aqui eu consigo olhar grosseiramente e fazer essa primeira seleção. Então, por exemplo, aqui, essa foto, ela mostra muito teto. Então, eu não quero que essa foto apareça.
Aqui também eu tenho uma sobra muito grande de teto, além do fundo do estúdio. E o que é interessante aqui na área de visualização da janela de importação é que eu tenho um slider de miniatura logo aqui abaixo dessa área de visualização. Eu posso aumentar o tamanho dessas miniaturas e aí eu consigo ver com um pouco mais de detalhe as fotos que eu vou importar. Então veja, toda essa sequência aqui, eventualmente eu poderia optar por não importar apenas clicando nessa caixinha de marcação da foto. E essas fotos não serão importadas. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma foto em que o flash não disparou. Então eu desmarco também essa foto. Então, já nessa primeira olhada, uma olhada mais grosseira, mais rápida, eu já consigo identificar fotos que não vão ter utilidade. Por exemplo, essa aqui, provavelmente um dos flashes também não disparou. Então eu vou desabilitar essa imagem e ela não será importada. Então aqui, nesse primeiro momento, eu já consigo fazer essa seleção mais grosseira. E veja, apenas para fins de demonstração, eu quero deixar isso claro, eu estou fazendo essa seleção de uma forma bastante rápida e se eu tivesse, de fato, importando essas fotos para começar a trabalhar com elas, eu faria isso com um pouco mais de cuidado. Mas, obviamente, aqui no vídeo a gente tem uma limitação de tempo, então a gente tem que acelerar um pouquinho esse processo. Mas, de qualquer maneira, veja o seguinte, se eu quiser selecionar uma sequência de fotos, eu posso clicar na primeira delas, pressionar a tecla Shift no teclado e clicar na última delas, e aí é só clicar na caixinha de marcação da foto e nenhuma dessas fotos, então, está selecionada para ser importada. Eventualmente, eu posso fazer isso, ao invés de selecionar uma sequência de fotos, eu posso selecionar fotos alternadamente, com a tecla Ctrl ou Command no Mac pressionada. Então, selecionei uma, pressionei a tecla Command no Mac ou Ctrl no Windows e vou clicando naquelas fotos que não me interessam, que eu não quero importar. E aí, depois que elas estiverem selecionadas, é só clicar nessa caixinha de marcação da imagem e essas fotos não serão importadas. Apenas aquelas fotos que estiverem com a caixinha marcada serão importadas. Então, feito isso, feito essa primeira seleção grosseira em que eu passo o olho e identifico aquelas fotos que definitivamente não estão boas, olha só, mais duas aqui que um dos flashes não disparou. Eu então posso importar e reforçando, né? Como eu estou importando pelo método copiar, essas fotos não serão nem copiadas com o meu HD, então não estarão ocupando espaço desnecessariamente no meu drive aí de armazenamento, no meu HD de trabalho. Portanto, agora eu posso clicar em importar, as fotos então serão importadas, apenas aquelas selecionadas serão importadas. Eu vou então acelerar o vídeo, porque agora a gente tem que aguardar alguns minutos, e quando a importação estiver concluída, eu volto para a gente ver outras possibilidades aqui de seleção das fotos ruins e boas. Então as fotos foram importadas e agora a gente continua essa seleção entre fotos boas e ruins. E eu gosto de fazer isso da seguinte maneira. Eu vou selecionar uma série de fotos, por exemplo, essa primeira fileira da minha área de visualização aqui. A primeira foto está ativa, pressiono o Shift e clico na última da sequência. E agora eu vou pressionar no teclado a tecla N de navio. Esse é um modo de seleção de múltiplas imagens. Então agora eu consigo ver uma série de fotos juntas e consigo separar as fotos boas das ruins. Eu vou pressionar as teclas Shift Tab no teclado para a gente afastar os painéis laterais superior e inferior e aí a gente tem uma visualização maior na área de trabalho. E o que eu vou fazer aqui é, de novo, grosseiramente, eliminar aquelas fotos que de fato não me interessam. Então, por exemplo, essa terceira imagem, ela está com uma área muito grande de teto, além do fundo do estúdio. Então, eu não quero essa foto. Eu ativo essa foto e pressiono no teclado a tecla X. E dessa forma, essa foto vai ser sinalizada com a bandeirinha preta. A bandeirinha preta, supostamente, é a indicação de fotos ruins, que não serão utilizadas. Então, ela recebeu a bandeirinha preta e eu vejo aqui, nesse íconezinho de bandeirinhas, abaixo da imagem,
E essa foto, então, é uma foto ruim, foi sinalizada como uma foto ruim. Vou marcar essa também que eu não gosto, vou marcar essa que eu não gosto, vou marcar essa que eu não gosto. E veja que quando eu clico na foto, aparece uma moldura bem fininha, escura ao redor da imagem, identificando que aquela foto é a que está ativa, né? Então, mais uma vez, pressiono X, não quero essa. Mais uma vez, essa última aqui também tem muito teto, não me interessa. Clico sobre ela e pressiono X. Então, aqui eu já selecionei algumas fotos que definitivamente estão ruins. Vou pressionar novamente o atalho Shift Tab para os painéis aparecerem e vou pressionar a tecla G de grid para a gente voltar para o modo de visualização de grade. Eu vou continuar fazendo isso por todas as fotos. Nesse caso é um Inside Studio, eu poderia, por exemplo, selecionar as fotos de um determinado look e olhar só para aquelas fotos por vez. Se for um aniversário, se for um casamento, você pode olhar para fotos de uma determinada situação do aniversário, por exemplo, o parabéns, ou num casamento, a entrada do noivo, por exemplo. Então você seleciona aquela sequência de fotos e, de novo, numa olhada grosseira, você consegue identificar aquelas fotos que definitivamente estão ruins, né? Quando você tem dúvida, você deixa para uma segunda etapa de seleção, onde você vai olhar com mais cuidado, com mais detalhe para aquela imagem. Então, essa seleção é aquela primeiríssima seleção em que apenas as fotos definitivamente ruins vão ser identificadas e marcadas com a bandeirinha preta. E aí eu vou continuar aqui o processo, selecionando uma série de fotos, pressionando a tecla N, o atalho Shift Tab e identificando aquelas que não são legais. Então clico, pressiono X e vou removendo essas fotos. Aquelas fotos que você tiver dúvida, você deixa. Então, mais uma vez, selecionei mais algumas fotos com a bandeirinha preta, né, que são fotos rejeitadas. Pressiono Shift Tab, pressiono G para voltar para o modo de visualização de grade e mais uma vez seleciono uma sequência de imagens e agora eu vou fazer isso, acelerar o vídeo para que a gente não perca muito tempo, porque isso aqui é basicamente um movimento mecânico, enfim, eu acho que já deu para entender a ideia dessa primeira seleção mais grosseira. Pronto, então agora eu já fiz aquela primeira seleção, a seleção mais grosseira, marquei como rejeitadas, com bandeirinha preta, todas aquelas fotos que evidentemente estão ruins e que não vão ser, definitivamente não serão aproveitadas, e obviamente agora eu precisaria refinar essa seleção, olhar com mais atenção e escolher de fato aquelas fotos que serão usadas. Mas como o objetivo do vídeo é só mostrar como identificar essas fotos ruins para que elas não fiquem ocupando espaço no HD e sejam excluídas, a gente vai passar agora para a etapa em que eu vou separar as fotos boas das fotos definitivamente ruins. Eu vou ficar apenas com as fotos boas. As fotos ruins a gente vai, então, logo a seguir, excluir. Então, voltando aqui para o Lightroom, eu preciso separar apenas as fotos marcadas com bandeirinha preta. Aquelas fotos que são as fotos rejeitadas, supostamente as fotos definitivamente ruins. E a gente percebe nessa visualização de grade, e se eu voltar a abrir aqui a minha tira de filme, que as fotos com bandeirinha preta, elas ficam cinza, indicando que elas estão marcadas como rejeitadas. É importante que eu diga que o fato delas terem a bandeirinha preta, delas estarem cinza na visualização, nas miniaturas, não indica nada além de que elas foram marcadas com a bandeirinha preta. Ou seja, são fotos que eu posso usar a qualquer momento se eu quiser. Então, essa é só uma indicação visual que o Lightroom nos dá para que a gente veja quais são aquelas fotos que não devem ser usadas ou que a gente julgou como sendo ruins e que não deveriam ser usadas. É claro que eu também tenho aqui na barra de ferramentas do módulo da biblioteca uma ferramenta de miniatura, de tamanho da miniatura, que pode me ajudar quando eu estiver olhando ou fazendo essa primeira seleção. Então eu posso ter
miniaturas maiores ou menores. E se você não estiver vendo aí a barra de ferramentas no modo da biblioteca, é só pressionar a tecla T no teclado que ela vai aparecer. E se a ferramenta de tamanho da miniatura não estiver disponível para você, talvez você precise habilitá-la nessa setinha aqui à direita, nesse triângulo aqui à direita. Você clica nesse triângulo, vai aparecer esse menu suspenso e é só escolher a opção tamanho da miniatura. E você vai ter esse slider disponível aqui para você aumentar ou diminuir o tamanho dessas visualizações, dessas miniaturas. Perfeito. Então, definidas as fotos ruins, a gente vai separar as fotos ruins das boas. Vou mais uma vez pressionar o atalho Shift Tab para a gente ter todos os painéis de volta na posição original. Vou até o filtro rápido da biblioteca. Então, aqui em cima da tira de filmes, eu tenho essa opção de filtrar. Veja, se você não estiver vendo todas essas opções que eu tenho aqui, é porque o seu filtro rápido da biblioteca está desabilitado. Ele está dessa forma, está desabilitado. O que você precisa fazer é clicar na palavrinha filtrar e todas as opções de filtro rápido da biblioteca vão estar disponíveis para você. E aqui a primeira opção é filtrar por bandeirinha, filtrar por sinalizador. E eu quero apenas as fotos ruins, porque eu quero eliminar essas fotos, separar as fotos ruins das boas para eliminar essas fotos. E aqui eu tenho 3 bandeirinhas. A primeira é a bandeirinha branca, a segunda é sem nenhuma bandeirinha e a terceira é a bandeirinha preta. Então, eu preciso clicar aqui na bandeirinha preta para separar, para filtrar apenas as fotos que foram marcadas com bandeira preta. Então, eu vou clicar aqui nessa bandeirinha e agora eu tenho apenas as fotos rejeitadas, apenas aquelas fotos que foram marcadas com bandeirinha preta. E veja que todas elas estão cinza, indicando que foram marcados com bandeirinha preta. E a gente vê claramente aqui na tira de filme a indicação da bandeirinha preta. O que eu preciso fazer agora, é claro, rever essa seleção para ter certeza de que apenas as fotos ruins, de fato, estão marcadas com a bandeirinha preta. Eu poderia repetir a mesma técnica da etapa anterior, usando a tecla de atalho N, vendo as fotos no modo de visualização, no modo de comparação de múltiplas fotos e tendo a certeza de que todas essas fotos são de fato fotos ruins, eu vou selecionar todas elas. Então, eu tenho a primeira aqui ativa, vou pressionar no teclado o atalho Ctrl A ou Command A e vou pressionar a tecla Delete. E o Lightroom me pergunta se eu quero remover do Lightroom ou excluir do disco. E aqui a gente precisa tomar cuidado porque são 2 movimentos diferentes. Remover do Lightroom significa remover as fotos do catálogo do Lightroom, mas deixá-las no lugar aonde elas estão. Isso, então, implica em que as fotos continuarão ocupando um espaço no seu disco e você não estará vendo essas imagens no Lightroom. Eu acho que não faz muito sentido isso, porque se você quer se livrar dessas fotos ruins, você não quer que elas fiquem no seu HD, né? Você quer eliminar essas fotos definitivamente do seu HD, do seu SSD. Então, a outra opção pode ser a mais adequada, que é a opção excluir do disco. Excluir do disco significa que essas fotos vão ser jogadas na lixeira, vão ser mandadas para a lixeira, e da lixeira você pode simplesmente removê-las e excluí-las definitivamente. Lembrando que, ao deletar uma foto utilizando essa opção de excluir do disco, as fotos, os arquivos serão excluídos definitivamente. Você não tem mais acesso a elas se você esvaziar a sua lixeira. Então você precisa ter a certeza de que todas essas fotos de fato estão ruins, porque do contrário você pode jogar uma foto fora boa e depois você não vai ter como recuperá-la. Nesse caso eu quero excluir do disco, estou supondo que de fato todas essas fotos sejam fotos absolutamente sem uso. Clico em excluir do disco e todas aquelas fotos são excluídas, são jogadas para a lixeira e agora eu preciso apenas esvaziar a minha lixeira. Lembrando que nesse momento eu não estou vendo foto nenhuma porque todas as fotos que foram, as quais eu atribuí bandeirinha preta, que foram indicadas como rejeitadas, foram deletadas e o filtro está filtrando por bandeirinha preta. Então eu preciso desabilitar esse filtro para eu poder ver todas as outras fotos,
aquelas fotos que estão boas, né? Então eu clico novamente na bandeirinha preta e agora eu vejo só fotos sem bandeirinha. E a partir daqui eu posso mais uma vez fazer uma seleção e começar a refinar essa seleção até que eu tenha de fato só aquelas fotos que eu irei utilizar. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas de como separar fotos ruins e boas no Lightroom. Espero que essas dicas te ajudem, que elas possam ser úteis aí no seu trabalho, que possam acelerar o seu fluxo de trabalho. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil, se você achar que esse vídeo de fato vai te ajudar, considera curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante pra gente. E quando você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante. Recomendo esses vídeos para outras pessoas que também vão tirar proveito desse material. E além disso, se você tiver inscrito e com o sininho ativo aí, você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. E a gente toda semana está postando material novo, atualizado e interessante aqui no nosso canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.